Meu nome é Isaac, eu sou um menino dos cabelos cacheados e dos olhos castanhos com altura média. Eu me chamo Lara, sou uma menina branca, do cabelo liso e de altura média. Eu sou o Ciro, sou um homem de cor clara, cabelos castanhos, olhos claros e altura mediana. Oi, gente, bom dia! Tá começando mais um LutaCast. Eu me chamo Lara. Eu me chamo Isaac e hoje nós estamos aqui com o nosso convidado especial. Vou pedir para que ele se apresente mais um pouco. Olá, tudo bem? Meu nome é Ciro Pereira e é uma satisfação estar com vocês aqui. Hoje o nosso tema do nosso podcast é as lutas e educação e a gente quer começar perguntando ao nosso convidado qual a arte marcial que o senhor pratica e como o senhor entrou dentro dessa arte marcial. Vamos lá, eu sou do jiu-jitsu, tá? Comecei a treinar na minha adolescência, tinha uma base dos 14 para 15 anos, estudando, mas tinha vontade de praticar uma atividade, um esporte, uma luta, uma arte marcial, então o jiu-jitsu me apareceu e eu sigo aí nessa caminhada muito legal. É, Agora, assim, com relação à profissão do senhor, né, a gente queria saber se tem alguma coisa, né, se está relacionado a esse mundo das artes marciais, se o senhor talvez ensina, como é que é? Certo. Eu comecei o jiu-jitsu devido à vontade que eu tinha de praticar esportes, tal, luta, esporte de luta. E quando eu comecei a treinar, vi uma aula de jiu-jitsu, fui ver, dar uma olhada na aula e fiquei maravilhado com o que acontecia lá. Um senso de hierarquia, de disciplina, de pertencimento que um grupo tinha lá. Então eu comecei a treinar jiu-jitsu, praticar o jiu-jitsu e fui seguindo na minha vida acadêmica, treinando, praticando esportes, estudando. Me formei em outra área, que eu sou formado em administração, sou bacharel em administração. Depois eu fui atuar no mercado de trabalho, mas sempre treinando e com um senso de oportunidades para dar aula. A partir do momento que surgiu uma oportunidade que eu já estava próximo da faixa marrom, de ser instrutor, de estar próximo para dar aulas. Então fui seguindo e foi surgindo também, foi despertando essa vontade de ensinar o que eu aprendi um pouco com os meus professores, né? Então hoje eu atuo, que também eu tenho uma formação agora em educação física, sou profissional da educação física, então eu atuo nessa área, tenho o meu estúdio de jiu-jitsu, que é aqui em Parnamirim, e atuo também na educação infantil e ensino fundamental com as práticas do jiu-jitsu e iniciação à educação física. Com relação à questão que o senhor hoje é faixa preta de jiu-jitsu, eu queria saber o que é que incentivou o senhor a chegar até essa faixa, o que é que incentivou o senhor a chegar nesse nível que o senhor tem hoje no jiu-jitsu? Hoje eu sou faixa preta, terceiro grau de jiu-jitsu, e quando eu comecei, como eu já tinha falado inicialmente, eu cheguei para treinar o jiu-jitsu, mas hoje a gente já tem muita informação. Na época que eu comecei, faz um tempinho já, então a gente não tinha, hoje a gente tem muitas dessas informações, a globalização ajudou bastante para que a gente tenha informação. Eu estou aqui no Nordeste, eu consigo ter uma informação em tempo real com o Sul, com outra parte do mundo, mas antes era um pouquinho difícil. Só que o jiu-jitsu faz com que a gente tenha perseverança. A gente vá galgando, não é só faixas, não são só cores, mas níveis que nós vamos galgando. O jiu-jitsu ele nos trabalha isso. A gente tem esse senso de pertencimento, de hierarquia, muito uma questão de todos os momentos, de semanais, mensais, a gente ter mudanças. A gente sempre vai galgando e foi surgindo a oportunidade para que eu fosse lecionar, não ir para a área de competição, não ser um atleta de competição, mas ser um professor, ser um profissional que conseguisse transmitir as técnicas e a essência do jiu-jitsu para os alunos. Muito interessante tudo isso que o senhor falou, né, que o jiu-jitsu ele pode proporcionar. E já partindo disso, eu queria perguntar ao senhor, como é que o senhor enxerga essa relação dos esportes com a educação, né? Se o senhor acha que os esportes eles vão influenciar na área da educação e se sim, como que isso acontece? Certo. O esporte, ele tem uma base muito importante que quando nós estamos fora, a gente vê sempre o fim.
sempre a ponta do iceberg, mas a gente precisa entender o início, o que tem de influência. O esporte, voltando para falando no jiu-jitsu, ele traz um senso de hierarquia, de disciplina, de respeito. Então, desde as primeiras idades que nós fazemos isso na nossa academia, desde as primeiras idades, nós trabalhamos os valores. O jiu-jitsu ele tem dois viés. É uma parte educacional, também tem uma base voltada à competição, mas nós trabalhamos bastante essa área educacional, porque nós temos que formar o ser humano, ter com que ele seja um bom atuante no seu mundo em si, em sua casa, em seu ambiente de trabalho, na escola, em todo seu ambiente que você consiga se desenvolver. A gente faz com que a luta ela entre para ser uma base de transformação do indivíduo. Então, assim, é importantíssimo na área educacional que hoje já temos, até nas escolas, a prática do jiu-jitsu ela já vem crescendo bastante nos últimos anos. Entendo, é bastante interessante essa questão de como a gente pode relacionar os esportes com a educação. Você acha que o jovem em si, falando mais fora da vida acadêmica com relação à educação no geral, você acha que esse jovem teria muito a aprender com as lutas, que ele poderia levar para a vida dele? Sim, com certeza. Não só o jiu-jitsu, mas esportes de luta em geral trabalham muito esse senso de disciplina, de resiliência, saber se desvencilhar, porque o jovem, quando ele está começa um momento que ele tem muitas informações ao mesmo tempo, acontece muito. Ele quer resolver tudo ao mesmo tempo. Então, no jiu-jitsu é assim, nós temos que entender o momento. Não adianta eu ter uma técnica de projeção, que é a queda, e eu não entender que quando eu chegar na técnica de queda, que eu vou para o chão, eu vou ter que ter o desenvolvimento, mas eu tenho que segurar aquele oponente. Do mesmo jeito é o jovem, quando ele tem uma prova importante para realizar, quando ele tem algum desafio que ele necessita até em casa, com um relacionamento com os pais, com os familiares, com os irmãos, com os mais velhos, tem que entender que existem processos. Então é importantíssimo o que o jiu-jitsu faz. Hoje, devido aos anos, muita base de estudo foi acontecendo com que o jiu-jitsu saísse de uma caixinha, uma coisinha fechada e fosse para a área educacional. Fez com que todos tivessem oportunidade. Hoje todos têm oportunidade. Desde as primeiras idades, com um senso de entendimento, tendo profissionais adequados para que possa lecionar as aulas, todos conseguem aprender. Como que o senhor acha, né, que essa questão das lutas, do jiu-jitsu em si, podem influenciar, né, de certa forma, o desempenho acadêmico dos estudantes, né, na questão das matérias, de notas, talvez? Sim. Um exemplo bem simples é que quando a gente chega para treinar, principalmente nós iniciantes, o aluno chega sem nenhum entendimento de luta, ele chega com a faixa branca, ele começa com a faixa branca. É a mesma coisa quando o aluno está na sala de aula, ele começa o primeiro bimestre. Então, ele vai entender o que são os assuntos para que ele possa ter a prática. Nas aulas de jiu-jitsu, nós também fazemos isso. Existe uma parte teórica, mas sempre buscando a prática. É falando e tendo o desenvolvimento, fazendo as movimentações. Então, existem os níveis de faixas também e bases que são passados na aula. Da mesma forma, consegue fazer com que o aluno, o jovem, ele tire essa base que ele tem dentro do tatame e ele leve para dentro da sala de aula. O desenvolvimento que o professor está passando. O aluno que ele tem um pouco de ansiedade. Então, quando ele pega algum assunto relacionado, digamos, à língua portuguesa, ele tem algo relacionado, eu vou precisar fazer uma redação. Chega um momento que o aluno já passou de não ter nenhum tipo de assunto em si, mas consegue ter, devido às bases do jiu-jitsu, um pouco de cuidado, de não ficar tão nervoso e entendendo e desenvolvendo também essas práticas que faz com que se desenvolva o caráter dele, com que ele tenha mais calma, com que ele tenha disciplina e vá transformando ele em um bom indivíduo na sociedade. É muito interessante isso, né? Da disciplina, do foco que as lutas em si elas proporcionam para os alunos. E perguntando mais do senhor, o senhor percebeu também essa mudança, assim, com relação à escola, com relação ao seu próprio caráter e valores depois que o senhor começou nas artes marciais? Sim, com certeza. Como eu falei, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, hoje já temos uma base bem evoluída e o jiu-jitsu ele está muito desenvolvido. Quando eu comecei, eram poucas escolas,
existiam poucos professores, mas a gente foi moldando, vamos fazendo com que o jiu-jitsu ele fosse integrando, né, como indivíduo, e para tudo hoje eu tiro o exemplo dos meus treinos de jiu-jitsu, das aulas que eu dou de jiu-jitsu, tudo me foi formando, me foi fazendo um bom ser humano e eu fui seguindo a minha carreira. Hoje nós temos muitas pessoas com a sua vida construída, mas indo treinar jiu-jitsu. Tem pessoas que começaram a entender que o jiu-jitsu fazia com que você saísse de uma depressão, você melhorasse no seu rendimento acadêmico, na sua área profissional. Então, isso foi moldando as pessoas e eu tiro isso como um exemplo. Em tudo que eu fui, em todas as decisões que eu tive, que eu tenho na minha vida, eu tomo como base o jiu-jitsu. Nesse momento, eu estou no 3º grau, na faixa preta de jiu-jitsu, mas todo dia é uma novidade. Sempre nós temos que galgar coisas boas, lecionar, mostrar para as pessoas, ser exemplo, porque não adianta você ter só uma graduação e você não ser um exemplo. Você não ser, ser um formador de opinião, mas você não transmitir isso, não saber transmitir para as pessoas. Então o jiu-jitsu me ajudou e me ajuda bastante na minha vida e é isso que eu tenho para a minha vida toda aí. O senhor, como não só como um jiu-jiteiro, mas também como um educador, a gente saindo mais um pouco das partes dos alunos, o que é que você acha que os professores, os educadores, as pessoas que ensinam, o que é que elas poderiam aprender com o jiu-jitsu? O que é que o jiu-jitsu teria a proporcionar para essas pessoas que ensinam? Hoje, no ambiente acadêmico, os gestores, os professores, eles têm a oportunidade também de praticar. Existem algumas escolas que, com o tempo, foi mostrando que o jiu-jitsu ele pode ser transmitido também dentro da sala de aula. Os professores, os gestores começaram a praticar. E eles começaram a entender que também servia para essa área, para concentração, para disciplina, para entender que às vezes o professor está concentrado a passar uma disciplina ali, lecionar um assunto, mas como é que o aluno vai se desenvolver em casa? Ele vai continuar, ele vai ler, ele vai estudar, ele vai se dedicar. Então o jiu-jitsu está mostrando isso. A cada dia é uma crescente grande. As escolas, nós temos hoje uma crescente nas escolas, porque os gestores entendem e veem na prática, eles também estão treinando. Eu estou tendo a oportunidade agora de estar passando também para uns professores no local onde eu também leciono, que faço uma parte para o ensino infantil, que é a psicomotricidade, a gente também trabalha, e para os níveis do ensino fundamental, a gente também trabalha uma base da iniciação à educação física, com os valores, os esportes em geral, mas não tirando esse viés da hierarquia, da disciplina, do foco, que eles vão agregando e está crescendo muito. Isso é muito bom para os esportes em geral, não só o jiu-jitsu. A gente fala o jiu-jitsu, mas os esportes como um todo. O senhor podia falar mais sobre onde o senhor leciona, o público-alvo do senhor, os projetos que talvez participe? Sim, hoje eu sou profissional de educação física, tenho o meu espaço de jiu-jitsu aqui em Parnamirim, leciono em um ambiente privado, uma escola, com alunos do ensino infantil, que a gente trabalha a iniciação à educação física, que é a psicomotricidade, e também com a base do fundamental, que é a iniciação à educação física. Eu também participo de um projeto que é muito legal, que é para os idosos, dar qualidade de vida aos idosos, fazer com que eles tenham a percepção, fazer com que a socialização funcione. A gente também trabalha com essa base de atividade física para o público idoso também. Voltando mais um pouco para essa questão do jiu-jitsu. O senhor já chegou a participar de algum campeonato, já ganhou um campeonato, ou o senhor só ensina jiu-jitsu, ou somente teve vontade de fazer e até hoje faz? Já participei de eventos, na minha época mais novo, de uma graduação abaixo da faixa preta, já participei porque a competição, ela faz parte da vida do praticante do jiu-jitsu. Só que sempre foi aparecendo funções para gerenciar, funções para lecionar. Então, assim, a gente fica um pouco, tem que escolher. Eu vou mais para a área educacional, dar aula, ou também eu posso competir, que nós podemos. Eu já participei de eventos, de campeonatos, mas sempre busquei o foco na parte de lecionar, de dar aulas, porque necessitava bastante. Na academia precisava de profissionais
para que dessem aula e a gente precisa se qualificar. E eu fui me qualificando nessa área também com a visão dos professores que eles foram vendo, né, que a gente precisa ter desenvoltura para dar aula. Não é só, como eu falei, não é só colocar uma faixa, ir para frente do tatame e dizer que é professor, mas você precisa treinar, eu treino, eu pratico, não estou indo em eventos, em campeonatos, participar de competições, justamente porque se necessita de ter um profissional para lecionar as aulas, né? Então eu participo dos projetos, de todos esses projetos, e a gente vem tendo muitos bons resultados. Eu, como professor de jiu-jitsu, tenho muitos bons resultados, muitos alunos com bons resultados. A gente tem nos jogos escolares aqui, alunos campeões, ganhando por categoria. Nós temos também alunos no ensino infantil participando de eventos. Então, tudo isso faz com que agregue bastante, né? E a gente mostre com que o jiu-jitsu seja um esporte que ele faz com que o praticante venha, comece e seja um bom cidadão. Eu achei interessante que o senhor falou um pouquinho agora no início da sua fala sobre a questão da competitividade. Eu queria saber da parte do senhor, você acha interessante que os jovens, adolescentes ou até crianças que estão na fase de desenvolvimento, que elas tenham essa competitividade? Você acha que a competitividade tem a acrescentar na questão do desenvolvimento da criança? É um pouco polêmico falar sobre essa base de competição e desenvolvimento humano. É importante que se tenha a vivência, não forçar o praticante, o aluno que chega, ou que ele já é graduado e vem de outro local, não forçar ele a participar, mas influenciá-lo. Nós somos formadores de opinião, então nós devemos influenciar, tomar como base o que acontece de bom para que ele possa se desenvolver. Eu não posso chegar com um aluno que tem algum déficit de atenção, que a gente precisa trabalhar valores, bases, e eu querer que ele vá já para um nível mais avançado. Então a gente tem que trabalhar a base para a gente ir seguindo. É muito bom para os desafios, para tudo que vai acontecendo, os alunos que praticam jiu-jitsu, que se deparam com uma prova importante, tomar uma decisão para você escolher uma profissão. Então o jiu-jitsu ajuda muito. Eu lembro que eu tinha um professor que em todas as aulas ele falava muito disso. Eu também enfatizo essas questões. Vai praticar o esporte, mas concilie com o estudo. Vai praticar, você quer galgar algo, eu converso muito com os pais, deixo à vontade, não é uma questão de obrigá-los, mas fazer com que isso seja agregador para a vida. Quem pratica jiu-jitsu, isso é formidável, porque quem pratica jiu-jitsu, a vida da família muda, porque são valores que são agregados. Não é só chegar, botar um kimono, dizer que é lutador, que vai ganhando uma graduação, mas não são valores. Só em você ter uma ocupação que hoje a gente sabe que tem um pouquinho de mudanças, as telas são muito complicadas, mas a gente trabalha muito, faz com que a socialização seja importante. É importante a competição e é importante a base de desenvolvimento humano. Então são dois viés. Se a gente puder trabalhar os dois, seria excelente. Mas depende, cada caso é um caso. Às vezes chega um aluno que não quer competir, mas a gente tem que trabalhar os valores do jiu-jitsu. É entender que tem que se desvencilhar de um desconforto, ficar confortável no desconforto. Então aí a gente vai trabalhando. Se eu entender que tem um aluno que tem um desenvolvimento bom para ele competir, participar, começo a trabalhar dentro da academia, no ambiente escolar também, que nós temos, e fazer com que aos poucos ele possa ir. É muito legal e tem muitos exemplos bons de atletas aí, pessoas que vão despontar até fora, a nível nacional e internacional. Muito importante, né, isso que o senhor falou de respeitar os limites dos alunos, mas ainda assim é incentivá-los a ir crescendo. E como o senhor falou anteriormente, né, o jiu-jitsu ele vem crescendo cada vez mais. E eu queria saber do senhor, quais as expectativas que o senhor tem, né, para o futuro nessa arte marcial. Quando falei, né, quando eu comecei, o jiu-jitsu, ele era um pouco visto com maus olhos, devido a umas bases de uma arte marcial querer ser melhor do que a outra, uma academia ser melhor do que a outra. Quando eu comecei era dessa forma. Não existia esse senso de pertencimento, de amizade, que hoje até nas igrejas existem, os treinos. Hoje tem alguns locais com movimentos sociais que trabalham os esportes, faz com que a gente agregue, a gente trabalha, faz com que quem não tem a oportunidade de ter eh, algo financeiro para ter um kimono, para participar de um treino. Então, existem locais que
participam, que fazem essa ação. Quem tiver oportunidade, participe, busque, veja com um amigo. Se você vê que tem um amigo que não treina, converse, chame ele para participar, vejam quem são os professores, como é que é a equipe de funcionários, de todos os professores e instrutores que participam. E o futuro do jiu-jitsu, das artes marciais, ele só tem a melhorar, porque, como eu falei, hoje, grandes empresários, grandes gestores, pessoas, influências também, estão treinando, estão tendo a oportunidade de ir fazer uma aula de jiu-jitsu e eles estão ficando assim muito apaixonados pela arte, porque está melhorando muito a vida deles. Não é só no tatame, não é só eu treinar para conquistar algo ali, mas sim ter um desenvolvimento interpessoal, desenvolvimento com sua família, com seus colegas, buscar se inserir na sociedade, muito bom. É a prática do esporte, o jiu-jitsu em si, ele trabalha muito esses valores e faz com que hoje a gente já está com bastante escolas. Eu já tenho a minha escola já há 12 anos, já há 11 anos, vai fazer 12 anos agora, que eu dou aula de jiu-jitsu. Então, todas as pessoas que passam, que a gente tem a oportunidade de praticar, eu já tenho alunos já faixa preta, já começaram desde a branca, já treinando. Então, a gente vê o quanto o jiu-jitsu melhorou, o quanto o jiu-jitsu fez com que ele virasse um cidadão de valores, ele buscasse o caminho do bem, que é esse o nosso propósito. Não adianta eu chegar, fazer com que o aluno vá lutar e ele não melhore em casa. Então, as perspectivas para o futuro são as melhores possíveis, porque a gente trabalha muito, a gente tenta mostrar, os gestores veem, os professores, os praticantes de outras artes marciais, a gente tem essa troca de informações também. Então, ajuda muito e hoje temos muitas escolas e vamos seguindo para fazer com que o nosso legado seja disseminado aqui na Terra. Entendo. Agora, para a gente finalizar, eu queria saber da parte do senhor. O que é que o jiu-jitsu tem a aprender com a educação e o que é que a educação tem a aprender com o jiu-jitsu? Você acha que algum dos dois tem alguma coisa a aprender com o outro? O que é que você gostaria de acrescentar com relação a isso? É muito importante ter essa sua pergunta, porque, como eu falei, a gente acha que a luta, o jiu-jitsu, a arte marcial, ela é uma coisa fechada. É aquele senso de responder, de ter uma pessoa à frente, de mandar, desmandar, mas não. Existem essas bases, como eu já tinha falado. Chega um aluno que a gente percebe que ele precisa de ajuda, não tem um déficit de atenção, ele precisa de um entendimento, às vezes não tem uma boa base familiar, então a gente consegue trabalhar, ter essas vivências, fazer com que o esporte seja agregador na vida dele. Trabalhar essas bases de entendimento, uma base social, fazer com que ele tenha foco, com que tenha disciplina, então a gente consegue agregar bases educacionais para a luta, para o esporte. Então isso dentro das escolas, isso já está existindo. Hoje as escolas têm um espaço para lutas. Então existe lá a área, você vai estudar, você vai estar na sua sala de aula, mas terminou o horário da sua disciplina convencional, a gente vai para o jiu-jitsu. E seria muito legal que o jiu-jitsu ele entrasse na grade curricular mesmo, não é? Não é só ser um esporte a mais, mas ser um esporte integrador, que ele trabalha muitas bases. Como o Isaac falou, a gente já está encaminhando aqui para o final. E antes de mais nada, né, a gente gostaria de agradecer pela disponibilidade do senhor. Foi um prazer para nós recebê-lo aqui. E para finalizar, a gente queria que o senhor deixasse, né, para os nossos telespectadores alguma mensagem, né, algum conselho. Sim, muito bem. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco do jiu-jitsu, que é uma arte marcial que começou com o intuito de mostrar que o mais fraco conseguisse se desvencilhar de um mais forte. A gente também trabalha bases de defesa pessoal. Então a gente consegue mostrar para o aluno que não são só golpes de alavanca, mas eu também saber me portar em um ambiente. Então quem tiver a oportunidade de ir em uma academia, de fazer uma aula experimental de jiu-jitsu, fique à vontade, vai ser muito bom. Vocês vão ver que quando também o aluno começa a treinar, os pais também começam. Então isso é muito legal, que faz com que eles veem os bons resultados, então eles também querem participar. Então agradecer a vocês e quem tiver a oportunidade, busque uma academia, pratique jiu-jitsu,
que vai ser muito bom, não só dentro do tatame, mas para a sua vida pessoal aí, vai ser bem legal. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e esse foi o nosso LutaCast de hoje.